Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Mais Arquitetura Podcast. E olha, hoje tem uma pessoa aqui sensacional, cheia de história para contar, aventureiro, bacana pra caramba. Vocês vão saber logo, logo. Mas primeiro, eu quero agradecer de vocês estarem por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de mandar um recadinho, mandar o que vocês querem ver por aqui, que eu adoro saber e quero dividir tudo com vocês. Então hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa sensacional, realmente. Eu sou fã, já faz um tempo, eu acho que tive a oportunidade já de falar isso para ele, mas eu vou apresentar logo para vocês, acabar com esse mistério, né? Porque eu já quero logo papear e o tempo está passando. Olha, com vocês vou trazer Felipe Torelli. Tudo bem? Tudo bem? Que bom estar com você aqui na mesa para conversar sobre sua jornada. Enfim. Felipe, vou fazer uma apresentação de você, porque acho que merece, né? Merece. Olha, ele é arquiteto urbanista, um sagitariano apaixonado pela aventura e pelo mar, certo? Não é? Com um estilo arrojado e cheio de personalidade, traz inovação e criatividade a cada projeto. Sua visão é audaciosa, que transforma espaços urbanos em experiências únicas. Felipe, olha, é um prazer, primeiramente, estar aqui conversando com você. Eu sei que você tem muita coisa para contar, porque você é um cara super criativo. E eu acho que eu já tive a oportunidade, como eu falei agora, de dizer para você que, antes de te conhecer, eu era sua fã. Eu gosto de lugares quando a gente chega e a gente fala, puxa, isso aqui foi feito pelo fulano, não foi? E alguém fala, foi! Então é quando a gente encontra realmente um lugar com personalidade, né? Eu primeiro queria agradecer o convite. Nossa, super feliz de vocês terem lembrado da gente, até para poder contar um pouco da nossa história. E tudo isso que você falou, assim, acontece bastante. A gente tem... Eu tento fazer... Eu sempre fiz esse trabalho que a gente tenta sempre a casa da pessoa ser diferente uma da outra. Sim. Sempre tentando passar a personalidade da pessoa, o jeito que ela gosta para dentro do lar ou nos comércios, os escritórios. É bem isso. E eu fico feliz por eles serem diferentes e as pessoas conseguirem identificar isso. É isso que eu ia dizer. No trabalho. Porque você faz essa diferença por conta de cada cliente. É um cliente, tem um perfil, sim, tem um estilo de vida, mas mesmo assim a gente consegue identificar quando tem ali a sua mão, sabe? Quando tem a assinatura. E eu gosto muito disso. Eu aprecio muito, não só na arquitetura, mas na moda, enfim, sim, em outros ramos, quando a gente bate o olho e identifica. Isso é muito legal. E não deve ser uma coisa tão fácil assim, né? Porque, como você disse, você vai lá e coloca toda a essência daquela família que te contratou, ou aquele ambiente, aquele espaço comercial que tem um perfil, né? Que tem um brand de marca e tudo mais. E você consegue, com tudo isso, colocar sua assinatura, né? Não deve ser uma coisa muito fácil. Ou talvez algo que você nem perceba e acontece. A gente... não é fácil. É super difícil, porque você expressar em cada trabalho uma forma diferente, e hoje, a gente tendo um volume de trabalho, sim, maior, você pensar cada trabalho como um trabalho diferente e não ter um protocolo ou uma fórmula de como fazer isso, é muito complicado. Você não tem uma receita para fazer. Então, assim... Fico feliz quando a gente tem o trabalho realizado, tem aquele resultado final, e isso daí eu acho que é a melhor coisa do mundo. Você vê a pessoa bacana, feliz, né? A empresa, todo mundo feliz com o resultado, mas é complicado, porque o fato da gente não ter essa cópia entre os trabalhos, sim, ou usar esses mesmos elementos que usam, acaba trazendo um problema nas nossas execuções. Então, é todo um processo diferente para executar, é complicado. A gente tem problemas, não vou falar que tem, porque todo mundo
tem. Todo lugar tem. Então, mas assim, eu fico muito grato que as coisas no final dão certo e a melhor coisa é eu ouvir um obrigado no final e todo mundo feliz. Isso vale muito, né? É o que mais vale. Vale muito. Me conta uma coisa. Você vê uma conexão entre seu espírito aventureiro e seu estilo de design? Como isso se reflete nos seus projetos? Então, eu acho que eu acho que a pessoa, quando a pessoa, eu mesmo, essa coisa da aventura, eu acho que ela reflete muito no trabalho, porque você acaba, ao mesmo tempo, se aventurando até naquilo que você está trabalhando, criando coisas novas, Sim. inventando, às vezes correndo até alguns riscos de algo que pode dar errado, mas que ainda bem não acontece, a gente sempre resolve, mas eu acho que essa parte da aventura ajuda muito, porque a gente não fica eu acho que você acaba não ficando engessado. Sim, com toda certeza. No trabalho, no dia a dia, e acaba usando mais. E essa coisa de poder fazer o diferente, às vezes tu dá um pouco de um frio na barriga, um medo, mas eu acho que é o que move, assim, é bom ter um pouco de adrenalina. Adrenalina, eu ia dizer isso, a adrenalina é boa, né, movimenta, e eu acho que é isso, sai da sua raiz, da sua essência, né, Sim. que gosta de aventura, que gosta de esporte radical e tal, e traz esse pensamento também de se arriscar para os projetos, e por Sim. isso que talvez sejam mais ousados, né? Por causa dessa sua essência. Quais os aprendizados você considera mais valiosos da experiência, nas experiências do escritório, porque você trabalhou lá no início com Marcelo Rosenbauer, né? E qual a essência que você trouxe? Mudou alguma coisa? Talvez tenha sido muito no início da sua carreira, né? Você ainda não tinha ainda construído, talvez, um DNA seu, mas, com certeza, trabalhar num escritório tão importante já naquele tempo, não que faça muito tempo, mas eu acho que sempre modifica, né? Eu acho que sempre traz um olhar novo. Ali, eu vou te falar, quando eu fui trabalhar no Marcelo, ali foi a minha escola, né? Porque você imagina um cara que tá, às vezes, na faculdade, morando em... A gente, assim, o jeito de viver do santista é um pouco diferente, é bem Sim. particular, assim, entre a gente aqui. Então, assim, eu tinha uma vida que era a faculdade, eu trabalhava também, mas sempre tinha aquele tempo para ir pegar onda, para ir para a praia, que você pega a bicicleta, você roda pela cidade. Sim. Era uma vida mais bairrista e diferente. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório, que era um escritório maior, e que lá a gente tinha muita relação, os trabalhos eram todos relacionados com moda, com música, com eventos. Legal, né? As pessoas que eram personalidades, gente... Então, eram trabalhos que exigiam muito, mas que ali foi um aprendizado enorme. Quem conhece o Marcelo sabe que foi um dos ícones do design no Brasil. Sem dúvida. Hoje em dia, é muito conhecido. É um cara que flutua anda em todos os lugares. Ele está sempre com o pessoal da moda, o pessoal da música, está com comunidades indígenas, né? Fazendo pesquisa. Legal. Os lugares mais carentes do Brasil. E ali eu acredito que ali foi a minha escola para depois seguir, que daí eu comecei a trabalhar sozinho, tiveram os primeiros trabalhos. E ali eu acho que eu consegui imprimir até dentro da arquitetura santista, eu acho que eu contribuí um pouco até para deixar essa parte um pouco mais descolada, e eu ouço muito das pessoas. É até esquisito, né? Eu vim aqui falar assim, eu contribuí para isso, mas é porque eu ouço às vezes das pessoas falando, eu te acompanho há muito tempo, você deu um traço diferente... E é muito bom, eu acho que, como você contou, você saiu, você estudou aqui, né?
em Santos, então, quer dizer, você estudou aqui, você tinha toda a sua vida aqui, como você falou, uma vida de cidade provinciana, de cidade pequena, assim como nós somos, ainda carregamos muitas coisas dessa forma nessa cidade. Tá evoluindo, mas ainda carregamos, né, um perfil bem diferenciado de outros lugares. Até aqui na Breton, nós temos alguns consultores comerciais que vieram de São Paulo e tem que mostrar para eles que aqui é bem diferente, porque o jeito de abordagem, o jeito de venda é muito diferente, né? E você fez uma boa observação sobre isso, que na verdade não mudou só o seu estilo de vida, né? Porque você provavelmente foi morar lá, foi trabalhar lá ou estava mais naquele mundo. Mudou a forma de olhar, a forma de vivenciar a vida, né? E aprender como uma pessoa que vai a fundo, né, nas coisas. Ela não é uma pessoa rasa, que colocam ali determinado produto e tá tudo bem, vamos assim. Não, quer saber o que tem de melhor, o que tem de diferente. E isso, poxa, é engrandecedor. Por isso que você não precisa ter nenhuma modéstia de falar, poxa, eu mudei um olhar, eu trouxe um olhar diferente. Porque é isso mesmo. É que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem tanto para aprender ainda, tanto para... Eu acho que enquanto nós estivermos aqui nesse mundinho, a gente vai estar aprendendo dia a dia. Isso é natural, né? Com certeza. A gente está sempre em evolução. Isso que é legal. Porque imagina se a gente já tivesse aprendido tudo. Se todo mundo gostasse das mesmas coisas. Que chatice que ia ser, não é? Chato. Ia ser muito chato. Me conta quais as tendências que você vê emergindo na arquitetura e que mais te empolgam para o futuro. Eu acho que eu comecei a enxergar muito... É que a arquitetura é que nem coleção... a gente falou muito de moda, né? Mas a arquitetura parece que ela é igual coleção de moda. Inverno, verão, outono, etc. Cada ano que passa, daí você vem com essas... Eu tenho até hoje, eu vou te falar, parece até eu falar dessa forma, mas que nem... Eu sou meio... Tem um pouco de aversão hoje, por exemplo, a essas feiras, que nem a Feira de Milão. Porque parece que eles lançam algumas coisas e a gente, às vezes, é impulsionado a seguir aquilo que é dito todo ano. Então, eu não gosto muito disso. Então, é difícil até falar de tendência. O que eu acho legal e que eu acho que é tendencioso, são as coisas que a gente vê na rua mesmo, né? Que você vê o que acontece todos os dias. Eu acho legal como algumas situações fazem a gente mudar a nossa vida, que nem a gente passou períodos de pandemia que fez a gente morar de um outro jeito, e aí isso fez a gente pensar de forma diferente como projetar as casas de uma outra forma. Verdade. Eu acho que assim, o comportamento das pessoas que mudou bastante. As pessoas hoje estão um pouco mais ansiosas, diferente. Então você tem que pensar em como acalmar e como deixar a pessoa mais calma dentro da casa, no trabalho. E sem então, dúvida. eu acho que as tendências são muito mais... eu acho que mais essa questão comportamental do que muito mais em produto ou esse tipo de coisa. Ou então, esse ano a madeira que vai mais usar é o frejó. Sabe? E aí todo mundo quer usar o Aí acaba frejó. Ficando tudo uniformizado, todo mundo, isso. né? Copia e cola, né? Eu sempre quis fugir um pouco. É claro que a gente olha quando vê o negócio e fala, nossa, que bonito que é, como fica legal. E talvez a gente vai até usar, mas não deixar aquilo como uma ordem que você tem que seguir. Obrigatoriedade de estar ali, né? Eu concordo muito com você na questão, por exemplo, do salão de Milão. É legal ir, é bacana, faz parte, eu acho. Mas a maior parte das pessoas mesmo, dos profissionais de modo geral, eles saem dali com essas regras. Né? Aquilo estava lá, então nós precisamos usar isso. E eu acho que tem muito mais elementos que enchem a nossa sacola, né? De conhecimento e, como a gente falou, do Marcelo, que vai lá pesquisar e você buscou isso para você também, né? Como as viagens, por exemplo, você é um cara que gosta de viajar, que gosta de surfar, então tá no meio da natureza. A natureza tem
tantas coisas, né, para trazer de elementos para a gente, insights, cores e... Enfim, eu acho que é muito mais isso. Mas para a pessoa perceber isso, eu acho que tem que ter uma sensibilidade mais apurada, sabe? Precisa olhar mais a seu redor. Como eu falei agora há pouco, não é só, olha, isso aqui acabou de ser lançado e todo mundo vai usar porque acabou de ser lançado, então é bacana usar aquilo. Não, às vezes é bacana usar algo que tem tanto tempo já aí no mercado, mas você vai criar de uma outra forma, né? Então, isso faz todo sentido. Essa coisa de reinventar é legal também. Não é? Eu vejo muito... Eu gosto muito do jeito como... Eu acho bem legal como a sociedade japonesa, por exemplo, eu acho muito legal como eles se comportam. Porque eles passaram por um momento que eles estavam muito à frente, uma coisa mais high-tech, aquela coisa toda da tecnologia, e o mundo inteiro estava enxergando aquilo. Parecia que a gente estava no fora futuro. Da bolha, né? Parecia que a gente estava no futuro e, de repente, eles enxergaram que eles perderam um pouco da cultura e voltaram para aquilo. Todo o movimento slow, até para como se alimentar, a parte até da arquitetura, que o Japão tem tantos elementos com madeira, essa coisa que é mais tradicionalista japonesa, e que eles voltaram atrás disso. E totalmente para não ficar só nas tendências. Exatamente. Eu acho que porque deixa as coisas frias, né? Muito. Acho que fica muito tudo mecanizado, tudo muito frio. Sim. Então, o ser humano, a expertise do ser humano que consegue ver isso, ele volta para algumas raízes e percebe que vivenciar isso te traz muito mais criatividade. E até para a gente se entender mais e ver como ser um ser humano melhor, até com os outros, no trabalho. Porque precisa, né? Claro. A gente não vive sozinho, a gente precisa estar bem com a gente, ao nosso redor, a gente precisa conviver com as pessoas de uma forma harmoniosa, né? Seja em casa, com a família, no trabalho, enfim, com o cliente. Então, acho que isso eu tenho visto em alguns lugares que eu tenho viajado também, principalmente na Europa, Itália, eu vou muito para a Itália, e muitas vezes eu vejo coisas acontecendo ali na minha frente, naquele momento, e que ali é natural e acontece isso desde que o mundo é mundo. Sim. E eu falo, nossa, isso aí, quando eu era criança, se fazia dessa forma, se vendia desse jeito, né? As pessoas se reuniam como estão fazendo aqui. E aí eu vejo que nós, sei lá, fomos muito americanizados, talvez, o brasileiro, com essa visão da América, e esquecemos as nossas raízes, né? Porque, na verdade, o brasileiro tem muita raiz europeia, né? Sim. Muita. E eu vejo muito isso. Então, você sabe que desde o momento que eu comecei a perceber essas coisas, eu também dei um break nas coisas, sabe? Tendedioso, né? Sim. De ficar, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser. Se você tiver uma criatividade bacana, olhar para as coisas de uma maneira diferente, você vai tirar a essência dali de uma forma muito diferenciada, né? E de uma coisa que já existe. Sim. Não é? E me conta das suas viagens. Quando você viaja, eu sei que todo mundo, quando a gente fala de viagem aqui no podcast, normalmente o pessoal fala, viagem é uma coisa que a gente sempre enriquece, vou viajar com a família, vou viajar de férias, mas a gente está sempre com o olhar, né? Percebendo uma coisa, outra. Como é para você curtir isso, curtir uma viagem? É sempre assim, mesmo que você esteja lá, tipo, vou viajar para surfar. Você não consegue, você não tira o seu olhar de arquiteto, né? Ele tá nas pequenas coisas também. Eu antes vou te falar que eu ficava tirando foto que nem um maluco de todos os lugares que eu entrava. Eu ia tirando foto, às vezes para até ver um detalhe de como aquilo foi feito, com os lugares diferentes. Eu gostava muito, como eu gosto de arquitetura comercial, assim, loja, restaurante, essas coisas, eu tirava muita foto desses lugares. Até para ter as inspirações diferentes e tal. Eu sempre fazia isso.
Hoje eu tenho feito menos, porque as viagens agora estão muito mais para poder dar uma relaxada do que... Sim, deixar o arquiteto um pouco de lado, né? Mas tem também outra... Eu fiz uma viagem agora, foram 30 arquitetos do Brasil todo. De São Paulo fui eu e mais 4. A gente fez uma viagem pela África do Sul. Ai, sensacional. Que eu já até conhecia a África, que na época eu fui para surfar. A gente fez uma viagem de família e eu fui surfar na África. Mas essa agora foi uma viagem de imersão mesmo, toda a parte da cultura africana. A gente teve um contato, foi um negócio muito legal. A gente teve um contato com uma pessoa, uma mulher que ela foi a secretária do Nelson Mandela na época que o Mandela passou por todo aquele processo, ficou preso, etc. Então, foi uma coisa enriquecedora e muito mais para conhecer a cultura africana. E foi muito legal, porque você vai nesses lugares, você volta com muita coisa, com muita bagagem. Tinha muita coisa diferente, muita coisa nova. E assim, diferente às vezes de você... Eu adoro viagem em grandes cidades. Nova York, cidades da Europa. Eu adoro Barcelona e tal. Mas ali, você tá num lugar que é... Ali você está num lugar que parece que é o berço de tudo, sabe? Sim. Aquela natureza, você vê os bios, assim, o convívio, como funciona tudo, é muito né? diferente. E aí você começa a ver alguns lugares como eles fazem as casas no meio da savana, como é diferente, e coisas mais simples. E aí você começa a enxergar como também... Não tem viagem que a gente volte igual, né? Principalmente viagens assim, né? Sim, e ao mesmo tempo que nem ano retrasado, que eu tive em Singapura, daí você vai por uma coisa totalmente ao inverso, então aquela cidade toda high-tech, as coisas, tecnologia para todo lado, é tudo o inverso, e aí você vai controlando o teu HD para processar tudo isso. Eu acho que, na verdade, isso tudo é muito legal, né, para encher a nossa cabecinha, o nosso HD, como você falou, de informações, né, Sim. E de ver o que tem, tanta coisa legal, e eu acho que são coisas que... Na verdade, quando a gente tem esse conhecimento, a gente acaba misturando tudo, né? Sim. A gente acaba construindo uma essência diferente. Por isso que eu acho assim, primeiro que viajar para mim, eu sou fã número 1, eu amo viajar. Se perguntar o que você mais gosta na vida, isso. É uma das melhores coisas da vida. Isso, eu gosto disso. Esse, para mim, é meu hobby, é minha paixão, é tudo. E eu sempre acho isso, que a gente troca a roupa da alma. Sim. Né? Seja numa viagem a negócios, a trabalho, seja uma viagem que a gente esteja ali com a família, enfim, não importa. Mas é um complemento, né? Sim. Como você falou, você observando tudo isso, você acaba trazendo até para observar melhor como é a questão de viver em família. Para você estar lá projetando melhor uma casa, projetando melhor um restaurante que vão receber pessoas de tal estilo. Isso faz toda a diferença, não é? Faz muito. É muito... É rico, né? Pra gente, assim, é o que a gente mais guarda na nossa memória e que muda tudo, até na maneira de projetar, de fazer as coisas. E se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para projetar um espaço urbano, por exemplo, onde seria e por quê? Tem algum? Você já pensou, assim, alguma coisa assim muito, sei lá, ou muito louca, ou algo que você tenha um sonho em trazer determinado... Eu vou te falar, eu acho assim que para os outros eu não pensei, mas para mim, de repente, hoje, nesse momento, que eu pensando até nos próximos anos da minha vida, o que eu queria mesmo era um lugar para ter mais contato com a natureza e para poder sair um pouco e ir para um lugar de calma, para poder ficar mais tranquilo, assim, porque os dias estão cada vez mais agitados, né? Curtos, né? Curtos. Nossa, eu falo, você começa uma segunda-feira, quando você olha, você já está na quinta. Pior, quando você olha, você já está na outra segunda. É mais ou menos uma relação, que nem eu lembro quando eu era pequeno, que você olha para o muro da escola e o muro da escola é muito alto. Sim.
Só que quando o tempo passa, aquele muro já não é mais tão alto e ele tá fácil de pular. É verdade. E é mais ou menos isso. A vida tá assim, e a vida passa assim muito rápido, as coisas acontecem. E cada ano que passa mais... Teve um período, né, que as pessoas migravam, né, dos centros rurais ou dos lugares mais tranquilos para a cidade, até mesmo em questão para procurar trabalho, para ter toda a estrutura que é necessária. E hoje o êxodo é outro, né? Tá todo mundo saindo da grande cidade para poder ficar mais perto da... E eu acho que isso também teve uma... depois da pandemia, isso também mudou muito, né? Porque as pessoas viram outras formas de trabalhar, de viver, de compartilhar os ambientes. Esses últimos anos, depois que passou a pandemia, se eu fizer uma relação, fazer uma estatística lá no escritório dos projetos que eu fiz nesses últimos tempos e for analisar se as pessoas eram muitas pessoas de Santos, mas muita gente de fora. Né? Muita gente que veio durante a pandemia, o cara veio só com o notebook e acabou gostando, até porque às vezes a pessoa que está em São Paulo, ela enxerga aqui como um lugar muito mais tranquilo, mais gostoso, uma cidade pequena, e acaba vindo para cá. E eu fiz várias reformas de gente assim. Hoje todo mundo trabalhando cada vez mais remoto. Então o cara não tem mais que ir pro escritório, ou às vezes mora aqui, vai um dia da semana para São Paulo e tá tudo bem. É verdade. Então, mudou muito. Eu acho que o que mais a pandemia me trouxe, assim, visivelmente de mudança no comportamento das pessoas, foi isso. Foi a forma de trabalhar, essa questão das pessoas que vivem nos centros, nos maiores centros, né? Apesar de Santos ser uma cidade pequena, é uma cidade agitada, é uma cidade que a gente trabalha muito, que a gente quase não tem tempo para nada. E tem muita gente pensando nisso, de ir para um lugar onde você esteja mais envolvido pela natureza, os sons da natureza. Uma coisa mais tranquila, tem muita gente pensando isso. Eu sei que a gente falou aqui que você não segue tendências, não gosta, você constrói talvez as suas próprias tendências. Eu acho que eu vejo isso nos seus projetos, né? Não sei se é isso que você ouve, mas é verdade quando eu falo que eu sou sua fã antes de te conhecer. Eu me lembro exatamente até o dia. A Mália, uma amiga nossa em comum aqui, beijo pra Mália, falou, não, eu vou ali falar com o fulano, vem cá que eu vou te apresentar, e era você. E eu já tinha visto muitos trabalhos e eu tinha gostado, né? Já tinha identificado um perfil ali bacana que eu gostava. Então, quando eu conheci, eu fiquei muito lisonjeada de conhecer, enfim, e isso é uma história verdadeira. Não estamos contando mentira aqui, só porque eu estou aqui com você, não, é de verdade. Mas apesar de você não ter, assim, não seguir tendências, você tem algo, assim, um elemento, algo que você vê como favorito, que sempre precisa estar nos seus projetos? Eu tenho um elemento, assim, eu gosto muito de coisas com textura de concreto. Eu sempre gosto, em algum ponto assim da casa ou nos projetos, eu gosto bastante de tijolo, eu gosto de... Até quando eu comei uns anos atrás, eu fiquei muito caracterizado por... Tinha muita gente que contratava e falava, ele é muito bom quando você for fazer alguma coisa no estilo industrial, porque fazia muita coisa tudo externo, iluminação, as passagens, as coisas, usava muito tijolo, concreto, etc. E até hoje eu gosto muito de usar coisas com texturas cimentícias. Legal. Etc. É um elemento que... acaba sendo uma característica sua. Que eu gosto bastante. Sou louco, assim, negócio que eu gosto muito, as lâminas naturais de madeira. Eu acho muito legal. Coisas que são mais naturais, são até mais antigas, que a modernidade acabou trocando a madeira natural pelo MDF e assim vai, até para poder também transformar numa coisa que seja mais acessível para todo mundo e tal. Sim. Mas eu acho que são esses elementos. Gosto muito de coisa com aço. Legal. Coisa mais pesada, assim, mais brutalista. Que eu acho que até essa arquitetura brasileira, o movimento brutalista, essa coisa
de décadas atrás é bem forte. A arquitetura brasileira é conhecida por esse estilo e é coisa que eu carrego bastante. E gosto de cor, porque eu acho muito legal quando você tem, que nem eu gosto das texturas de cimento e de concreto, que normalmente é no cinza, um cinza escuro ou até cinza claro, mas que quando você joga qualquer cor, ou até quando aquilo a natureza explode, toma conta, aquilo explode, entendeu? É muito legal. Isso. É uma combinação que dá muito certo. É isso aí. Felipe, nós já estamos chegando ao final. Você viu como passar rapidinho? Rápido. Então, ele falou, nossa, mas que vergonha. Não tem vergonha nenhuma. É tudo muito rápido. Mas, Felipe, muito obrigada. Viu? Obrigada. Foi sensacional. Pelo convite. Você é uma pessoa que enriquece aí, que tem um monte de coisa para contar. Eu gosto de pessoas aí que têm uma visão mais ampla sobre as coisas, né? Sobre a vida, sobre o corre-corre, mas também sobre a natureza, a coisa mais tranquila e a coisa mais agitada. E é isso. Obrigada por você ter vindo aqui. Pelo convite, adorei mesmo o bate-papo. Tá ótimo. E sempre que precisar, a gente tá aí. Com certeza, com certeza. Pode sempre estar aqui, a gente vai adorar papear com ele, não é? Gente, muito obrigada por hoje. Olha que delícia, que papo inspirador, né? Vai estar todo isso aqui para vocês curtirem à vontade. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar lá um likezinho, de mandar um recado pro Felipe, se vocês quiserem, tá bom? Então, um beijo e até o próximo episódio.